Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar novamente aqui, nesse ponto de luz aqui em Canoas, e onde eu me sinto tão bem acolhida pelos trabalhadores encarnados e a vibração dos trabalhadores desencarnados que estão na dimensão espiritual. Eu sou a Rose Lang, venho de São Leopoldo, do Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar. Então, hoje o tema é esperança em tempos difíceis. Por que ter esperança quando as coisas estão bem? É fácil, vocês não concordam? E a gente vai ter um combinado, tá? Sim é sim, não é não. Não precisam sempre concordar comigo. Então, quando as coisas... Porque a gente tem na vida os refrigérios, a gente tem momentos de leveza, mas tem as lutas. Nós temos os nossos desafios. E nós ouvimos falar, não sei se vocês ouvem falar, poxa, que tempos difíceis nós vivemos. Ouvem, né? Mas a gente mesmo diz isso. Tempos difíceis nós vivemos. Mas os nossos antepassados também diziam. Cada um no seu tempo tinha os seus tempos difíceis. Cada tempo com as suas dificuldades. Então, tempos em que o ser humano, apesar de tantos avanços na área da tecnologia, na área científica, ainda se sentem muito fragilizados emocionalmente, inseguros quanto ao futuro e às vezes cansados de lutar. Tempos difíceis como o da mãe ou do pai que vivem a dependência química de um filho. Uma mãe que chora, que sofre, um pai que chora, que sofre. Tempos difíceis daquele pai de família ou mãe de família, aquele que é o sustento ou são o sustento da casa, que muitas vezes se vê desempregado e não podendo levar o alimento e atender às necessidades de seus filhos. Como aquele que enfrenta uma doença que chega inesperadamente, de uma forma intensa, surpresa para nós, ou ainda de alguém que amamos. São tempos difíceis. Ou daquele que, mesmo rodeado de pessoas, se sente sozinho e não sabe por quê. São tempos difíceis. São dores que nem sempre aparecem no corpo, mas aparecem no silêncio da alma. O medo, a solidão, o desânimo, o não ser compreendido. E como? E qual é a pergunta que nós fazemos neste momento? Onde encontrar esperança onde tudo parece escuro? Como ter esperança? Como esperança em tempos difíceis? Nós estamos aqui numa casa espírita. Este conhecimento que a doutrina nos traz é toda esperança. Todo esse conhecimento é esperança. E Jesus nos disse, Ele trouxe uma esperança fundamentada na justiça divina. Ele veio nos dizer que não estaríamos sozinhos, que nós receberíamos um Consolador. Olha o que Ele nos diz, está lá em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, diz Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Qual é o Consolador? O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Então, se me amais, Ele diz, guardai meus mandamentos. Ele ia rogar ao Pai que mandasse esse Consolador, porque Ele, Jesus, é o nosso consolo. Ele é o nosso modelo e guia, Ele é o modelo e guia da humanidade, nos dizem os Espíritos. Mas Ele disse que nós iríamos esquecer tudo aquilo que Ele veio nos dizer, e que Ele mandaria este Consolador para relembrar tudo o que Ele tenha dito e mais. Traria tantas outras coisas que Ele não poderia dizer naquele momento. E vamos combinar, Jesus falando o que Ele falou, trazendo os valores morais que Ele nos trouxe, Ele ficou 3 anos. Se Ele trouxesse o que a doutrina espírita, que é o Consolador enviado por Ele, para relembrar o que Ele disse e trazer outras coisas, eu acho que Ele não ficaria nem 1 ano. Vocês não acham? Porque olha todo esse conhecimento da doutrina. E Kardec, falando sobre
esta fala do Mestre, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador nos diz: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O que ele diz, Consolador prometido? Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Fé é certeza, é confiança. Esperança está lá no dicionário, é confiança de que algo bom acontecerá. Mas somente confiança de que algo bom acontecerá é simples, em tempos bons. Mas diante de um grande desafio na nossa vida, ter esperança que algo bom vai acontecer, apesar de... Aí é que está. E a doutrina espírita nos traz essa esperança. Porque nesse capítulo do Evangelho, Kardec nos diz que o Espiritismo realiza isso que Jesus fez. Porque traz consolo. E o que mais consola quando nós estamos vivendo tempos difíceis? Quando estamos vivendo um desafio? Entendimento. Porque quando a gente sofre sem entender, a gente sofre, a gente não aprende e a gente se desespera e a gente se revolta. Aí a gente pergunta, por que comigo? E na verdade é para quê? O que eu tenho que aprender? Então a doutrina espírita nos diz de onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Somos espíritos, nós viemos do mundo espiritual. Por que estamos na Terra? Para aprendizado e progresso. Estamos aqui para aprender e para progredir. E para onde nós vamos depois que deixarmos o nosso corpo físico? Retornamos à pátria espiritual. Com tudo. E o que nós vamos levar nessa bagagem para a pátria espiritual? Tudo aquilo que nós conquistamos em termos morais. Tudo que é material nós vamos deixar para trás. Não tem jeito. Tudo vai ficar, mas eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei? Isso vai depender de mim, o meu esforço, a minha vontade, a minha transformação moral. É isso que nós vamos levar na bagagem. Aprendermos a perdoar, aprendermos a amar, a sermos mais misericordiosos, a enxergar no outro o que ele tem de melhor, porque a gente só enxerga no outro o que ele tem de ruim. Então, é isso que nós vamos levar nessa bagagem quando nós voltarmos ao mundo espiritual. E a doutrina espírita vai dar sentido à nossa existência. Assim, o sofrimento deixa de ser visto como um castigo, como uma punição divina. Nossa, eu fiz tal coisa, é castigo de Deus. E isso a gente não olha mais dessa forma, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Nós não precisamos mais daquele Deus que foi construído para nós, que está lá num trono, né? Não, condenando, julgando. Deus é amor, Ele oportuniza, Ele nos dá a oportunidade de aqui estarmos e refazermos a nossa caminhada, né? E aí a doutrina espírita traz essa esperança lúcida, baseada na justiça e na misericórdia divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, aqueles que aproveitam a oportunidade para o despertar, para o amadurecer, para o crescer. É isso, bem-aventurados os aflitos. E Kardec nos esclarece que se considerássemos apenas esta existência, esta reencarnação aqui, realmente, muitas coisas, muitos sofrimentos seriam injustos. Como assim? Uns passando por algumas coisas, outros tendo mais facilidades, outro com mais oportunidades materiais e assim vai. Se fosse só essa existência, realmente seria injusto os sofrimentos humanos. Mas aí a doutrina espírita nos traz a pluralidade da existência. Não é apenas essa, são muitas existências que nós temos. E aí Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, esse bem-aventurados aflitos, no item 4, nos diz assim: de duas espécies são as vicissitudes. O que são? De duas espécies são os desafios da vida. Ou se preferirem, promanam no sentido, tem origem, tá? De duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Vida, aqui quando ele fala, é no sentido de existência, porque a vida é uma só. Estejamos hoje aqui no corpo físico, ou quando estivermos lá no mundo espiritual, a vida é uma só. Mas vida aqui no sentido de existências, de reencarnações, tá? Algumas causas, a gente acha às vezes que, foi no passado.
Mas muitas causas nós damos aqui e agora. A gente planta, a gente colhe. Começamos a envelhecer, graças a Deus, né? Estamos num processo de envelhecimento. Como é que nós estamos ao longo da nossa vida cuidando do nosso corpo físico? As dependências de cigarro, de álcool e tantas outras coisas que nos prejudicam. Aí lá adiante vai cobrar um preço ao nosso corpo. Aí a gente vai dizer assim, poxa vida, é do passado, foi Deus? Não. Foi aqui agora, nessa existência, pelas nossas escolhas. Mas sempre é tempo de mudarmos e fazermos escolhas melhores para a nossa caminhada. Sempre é tempo de recomeçarmos. Não interessa a idade. Lá no grupo de estudos, nós temos jovens de 18 até jovens há mais tempo, de 88 anos. Então é sempre tempo de mudar, de aprender, de buscar o conteúdo. Aqui nessa casa, a palestra pública, em todas as casas espíritas, dá uma noçãozinha. Mas a gente estudar a doutrina aprofundado, de forma aprofundada em grupos de estudos, nos dá um cabedal de conhecimento que vai nos ajudando nesses desafios da vida e no nosso processo de modificação interior. Mas tem causas que estão em outras existências. Uma criança que nasce com uma limitação, nasce. O que ela fez aqui? Outras existências, a oportunidade divina de reparar. É a bondade divina. Se a gente conhecesse aquele passado, a gente ia entender que foi a bondade divina que oportunizou de nascer naquela situação, né? E nesse contexto, a mensagem de Jesus nos traz orientação de esperança. Jesus nunca nos prometeu que não teríamos dificuldades. Não, ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo para quem? Para uma pessoa, para algumas, para os apóstolos, para aquele... Não, para todos nós. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas tem de esperança, confia, vai passar. E vocês não estão sozinhos na jornada. Então teremos aflições? Teremos. Mas tenhamos esperança, porque vai passar e a gente tem o amparo. Todos nós temos um anjo guardião. Um espírito protetor que vem conosco, que está conosco, mas depende de nós, se a nossa onda mental, a nossa frequência, através das preces, dos bons pensamentos, se nós não fizermos isso, ele não consegue acessar. Ele não consegue nos acessar, então só depende de nós essa ajuda. A ajuda vem, ela está aí, mas precisamos fazer escolhas. Nós estamos aqui nessa tarde linda, fria, a casa lotada, olha que maravilha, né? Mas quando a gente sai daquela porta, a responsabilidade é nossa. O conteúdo que a gente ouve é nosso para a gente refletir. O passe é uma energia maravilhosa que nós precisamos receber. Mas para ele se manter por mais tempo, depende também de nós. Do que Jesus disse, vigiai e orai. Vigiar o vizinho, o colega, o amigo? Não, a nós mesmos. Aos nossos pensamentos que vêm dos nossos sentimentos, né? E para compreender as aflições é preciso entender o objetivo da encarnação. Aí Kardec pergunta na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente precisa de um corpo material? Por que a gente precisa estar aqui na matéria? Por que nós precisamos estar neste planeta aqui? Resposta dos espíritos, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então a gente precisa. A gente vem, a gente tem um corpo físico, nós somos criados simples e ignorantes. Simples, sem ter desenvolvido o bem ainda e nem o mal. Mas aí, quando a gente já tem livre-arbítrio, a gente vai fazendo as escolhas. E muitas vezes a gente não faz boas escolhas. Ignorante, sem conhecimento, né? Mas a gente vem para cá para progredir e a gente vai ter o mérito pelas nossas boas escolhas. E a gente vai sofrer os efeitos das nossas más escolhas. E não é castigo de Deus. São escolhas nossas, né? E aí Kardec pergunta lá na questão 67 do Livro dos Espíritos, qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo, qual é a finalidade de reencarnar, de voltarmos para o mundo espiritual e voltarmos para cá? Porque a gente vem aqui, a gente passa pelos desafios, e aquilo que eu disse, vamos levando na bagagem. Chegamos lá no mundo espiritual, a gente também aprende, a gente também evolui. Mas o teste maior está em a gente voltar com o esquecimento do passado e vamos ver mesmo. Se com o esquecimento do passado, recebendo às vezes aquele filho que foi nosso inimigo do passado nos braços, né? E aí que nós vamos ter que colocar em prática.
o que nós aprendemos. Então é necessário a reencarnação para que a gente possa, ó o que ele diz, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde estaria a justiça? Expiar é reparar. Tem leis divinas, perfeitas, que Deus criou, estão gravadas na nossa consciência. Quando a gente infringe essa lei causando mal a nós mesmos, ao nosso próximo, a gente tem que expiar, a gente tem que reparar. Mas a boa notícia é que todas as nossas conquistas a gente não perde. A gente pode até, né? A gente estava andando muito bem aqui, cometemos uma falta muito grave. A gente tem que começar de novo aqui. Mas tudo aquilo que a gente viveu aqui, a gente não perde. Todas as conquistas são parte integrante de nós. Mas daí a gente vai ter que reparar, né? E recomeçar a caminhada de novo. Mas a gente não perde. Isso é a vontade divina, né? E a esperança não está em não sofrer, mas em saber que nada sofremos inutilmente. Aquilo que nós estamos sofrendo ali não é inútil, tem um propósito de aprendizagem. Mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não podemos, como eu disse, nos colocarmos na condição de vítima, de coitado de mim. Não. Senhor, o que eu preciso aprender com esse desafio que eu estou passando? E se a gente perguntar, sinceramente, olharmos no espelho e nos perguntar o que eu preciso aprender, a gente vai sentir dentro da gente. Não vai vir nada prontinho, mas a gente vai sentindo dentro da gente. Então a gente tem que fazer esse olhar para dentro para aprender, né? Kardec, na questão 13 do Livro dos Espíritos, nos diz: Deus é soberanamente justo e bom. Deus é justo. Como Ele é justo, Ele não vai agir com injustiça. Como Ele é bom, Ele não vai agir com maldade. E no livro Céu e Inferno, que faz parte das obras básicas, das 5 obras básicas, Kardec diz assim, ó, que as penas espirituais não são eternas nem arbitrárias, ou seja, penas no sentido de reparação, infração às leis divinas, a gente vai ter que reparar. Elas não são para sempre, e elas não são arbitrárias, elas não são injustas, mas proporcionais às imperfeições do espírito, cessando à medida que ele se melhora. Cada vez que nós vamos nos melhorando, vai cessando, vai diminuindo, vai amenizando aquela situação difícil que nós estamos vivendo. Quando nós vamos aprendendo com aquilo, vai amenizando. Elas não são para sempre. Toda dor, todo sofrimento tem início e tem fim. À medida que nós nos melhoramos e fazemos o nosso melhor, vai acalmando. Experimente, vai acalmando. E a gente vai sentindo uma força muito grande, porque aí está o amparo. É isso que Jesus espera de nós. Coragem, força, fé, esperança, né? E ele diz assim ainda lá no Céu e Inferno: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se ou libertar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios. Então a gente pode... Agora, já somos espíritos milenares, nos despojarmos do mal que ainda habita em nós, do orgulho, do egoísmo, das vaidades excessivas, das mágoas. A gente pode ir se libertando e desenvolvendo o bem que está em nós. Hoje uma pessoa me disse assim, eu ouvi as duas pessoas em conflito, né? Ouvi uma e ouvi outra, né? Separadamente. E eu tentando amenizar, digo, mas fulana gosta muito de ti, dizendo para outra da outra. Aí ela disse assim para mim, é que tu vem, como é que é? Tu já desenvolveu essa espiritualidade, aí tu fica justificando. Claro, é que quando nós estamos incomodados com uma pessoa, a gente só vê aquilo que a gente acha que ela tem de ruim. A gente não consegue enxergar nada que ela tem de bom. E como eu estou de fora, eu digo para as pessoas, sinta, te permita sentir, não vou dizer, não sinta, perdoa. Ela está sentindo, mas que ela comece a ver, porque quem nos incomoda muito e nos magoa muito é porque tem alguma importância para nós, vocês não concordam? Não é? Porque se aquele que a gente nem tem muita intimidade, a gente até fica chateado, mas passa. Mas é quem a gente gosta, e aí magoa, né? E aí eu achei engraçado que ela disse que eu via desculpas. Eu disse, mas tu vê, ela passou por isso, por aquilo, né? Tentando ver o lado bom. Sempre falou bem de ti, não falou, mas eu estava tentando fazer um meio de campo, amenizar a situação. Então a gente não põe fogo na fogueira.
A gente não põe álcool na fogueira, não põe gasolina na fogueira, a gente apaga. E quando tu fala pra pessoa, fulana falou bem de ti, fulano falou bem de ti, tu dá uma esfriada. Ah, não, é mesmo, ela nunca gostou de ti, é verdade, aí botamos fogo na fogueira. Tá? Então a gente tem que começar a fazer esse equilíbrio, né? E conversar com a gente mesmo quando a gente está vivendo aquela situação, porque a gente vai viver aquela situação, né? Deus não castiga como os homens castigam. A gente criou um Deus, a gente humanizou Deus. Criou como um homem de barba, com cajado. Já tem uma palavrinha que eu tenho que ler para vocês que dá um nó na língua. Ó. Um Deus antropomórfico. Um Deus com forma, emoções e atitudes igual a nós. Aí está o nosso equívoco. Nós somos criaturas. Né? A gente não pode igualar Deus a nós. Tudo que é em Deus habita em nós. Mas Ele é o Criador. Ele não tem as nossas características. Ele é amor. É luz, e a essência dele está em nós. Mas a gente não pode julgar que Deus age conforme nós, com as nossas imperfeições, agimos. Joana de Anjos, que eu sempre falo que eu amo Joana de Anjos, mentora do Divaldo Franco, médium baiano que desencarnou em maio do ano passado, ela nos traz um ponto nos dizendo que a gente tem que compreender o sofrimento não significa não sentir. A gente sente e está tudo bem. Se a pessoa chega e me relata um drama e está sofrendo, eu digo, está tudo bem. Te permita sentir para poder ressignificar. Por isso que falar é importante, fazer catarse é importante. Quem pode fazer uma terapia é importante, vir no atendimento fraterno, conversar aqui com os trabalhadores é importante, escrever, colocar no papel, depois rasgar, não é simpatia para ninguém ver, mas fazer catarses, né? Então, se permitir sentir. E ela diz também que os sofrimentos humanos não nascem apenas dos acontecimentos, aquilo que está me acontecendo, mas da forma como eu encaro, como eu reajo àquele acontecimento. E aí entra o entendimento. A minha maneira de reagir vai ser de acordo com o meu entendimento. Com revolta ou dizendo, não, tudo bem, por algum motivo eu tenho que passar por isso, mas eu vou à luta, porque eu sei que vai passar. A gente vai à luta. Quem aqui já não passou por desafios? Talvez algum nesse momento estão passando. Já passei por muitos nessa minha caminhada também. Todos nós estamos aqui na Terra. Não pense, porque somos trabalhadores espíritas, né, que nós não temos os nossos desafios. Nós temos de saúde, familiar, de tudo isso. Mas quando a gente compreende, se torna um pouquinho mais leve. Se torna um pouquinho mais diferente. E agora, eu vou trazer para vocês, não vai ser sobre a Joana, não vai ser um texto da Joana. Mas tem outro espírito que é o Hamed, do livro Renovando Atitudes. E ele estuda muito, ele explora muito esse lado da psicologia como a Joana de Ângeles. E ele diz assim, que alguns acontecimentos aparentemente negativos podem, na verdade, ser profundamente educativos. Aí entra a esperança. Aquilo que é negativo agora, podem ser significativamente positivos. Como assim? Eu não vou trazer todos, vou trazer alguns relatos dele, que eu resumi. Ele traz assim, para vencermos a doença é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos modificar. Vamos trazer um exemplo prático. A pessoa está lá, trabalha estressada, se estressa com tudo e começa a ter uma aziazinha. Alguém já sentiu? Todo mundo já sentiu, né? O que a gente faz? Vai para um antiácido, não é? Toma um antiácido. Aquelas pastilhazinhas lá, toma um antiácido. Tu tá camuflando. Não tá tratando a causa, tu tá tratando o sintoma. Então não dá bola, continua no teu mesmo ritmo. Aí vem uma dor de estômago insuportável que te faz ir para atendimento médico. Vai fazer endoscopia, aí o médico, olha, o teu estresse está provocando, tu vai ter que mudar a tua vida. Não foi positivo? Essa pessoa viveu isso, mas para ela mudar a vida dela, começar a cuidar da alimentação, das emoções, fazer uma atividade física, ela precisou da dor. Então, o que era negativo se tornou positivo. Vocês concordam? Então, tá todo mundo concordando, tá bom. Outra, acontecimentos de abandono e decepção podem indicar excessos de ilusão. Acontecimentos de abandono e decepção podem indicar excesso de ilusão. Quem já não se sentiu abandonado? Ou mais, quem não se sentiu decepcionado? Poxa vida, eu fiz tanto por fulano, fiz tanto por cicrano. E agora?
Que decepção, eu esperava tanto. Sabe qual é o problema? Nosso. Nós esperamos dos outros e os outros esperam de nós aquilo que os outros não têm para dar e nós muito menos não temos para dar. Aí a gente coloca as pessoas num patamar elevado. Vocês já viram o ditado quando o santo é de barro, cai e quebra? É isso, porque nós colocamos lá excesso de ilusão. Gente, somos seres imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, todos, sem exceção, cometemos erros ainda. Então a gente não pode colocar as pessoas numa posição que elas não... A gente vai se decepcionar, a gente vai sofrer. Mas aí somos nós. E aí o que nos convida, ó? Uma pessoa que idealiza demais um relacionamento se decepciona ao ser deixado e aprende a enxergar o outro com mais realismo. Então a partir daí a gente começa a enxergar o outro de uma forma mais realista. Vamos ver o lado do bom, vamos acreditar, não vamos desacreditar das pessoas porque a gente se decepcionou. Não, toda pessoa tem coisas boas e todos nós cometemos erros. Então, vamos agir com mais cautela, porque a decepção é por nossa conta, não é responsabilidade do outro. E o outro se decepcionar com a gente é por conta dele, porque às vezes esperam demais, criam altas expectativas, né? Vícios podem indicar necessidade de autocontrole emocional. Alguém que depende do álcool para lidar com as emoções percebe que precisa desenvolver formas mais saudáveis de autocontrole. Porque em vícios, né, quando Kardec fala, são os vícios morais. Aqui ele está falando nas dependências, né, de toda ordem, né, drogas, comidas, drogas lícitas e ilícitas, tem sempre algo emocional. Tem uma dependência emocional que precisa ser vista, acolhida, enxergada e tratada. E aí a pessoa percebe que ela tem que despertar para isso. Aí também, de novo, tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Desprezo. O desprezo pode fortalecer o amor próprio. A pessoa que é desprezada, ela vai se diminuindo, ela vai achando que ela não tem valor, que ela é menos, e que aquela outra pessoa tem razão de agir daquela forma. A gente vê tantos feminicídios por aí. Então o desprezo está nos convidando a trabalharmos o amor próprio. E amor próprio não é egoísmo. Egoísmo é só para mim. Porque Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Então eu preciso me amar. Amor próprio para eu poder amar o outro, me doar para o outro. Mas eu preciso me amar. Então o desprezo nos convida a nos amarmos. Engraçado que às vezes a gente está preparando um trabalho, está refletindo sobre aquilo, e às vezes alguém liga, fala alguma coisa, e uma pessoa me ligou e tinha trocado de emprego, e ela é muito boa no que ela faz mesmo. Ela é uma pessoa que se preparou muito, vem há muito tempo na área, e ela disse, Rose, eu estou me sentindo desprezada nesse novo emprego. E eu disse para ela, tá, mas tu entendeste o que está acontecendo, o para quê? Tu tá te colocando nesse lugar? Aí ela começou a se encolher, né? Se encolher, achar que o trabalho não era bom. Eu digo, não, tu tá recém começando, vai mostrando com amor para eles o trabalho que tu faz. Não te encolhe, te valoriza. E ela foi indo, conseguiu. Agora, graças a Deus, foi questão de tempo, né? Porque ela estava se sentindo desprezada, desqualificada, e começou a se encolher. E não é assim que a gente faz? A gente se diminui. Então, esse desprezo é para a gente pensar que a gente tem que se amar. E aí a gente vai saber dar limite. Até aqui tu pode ir, para lá não. É nós que damos o limite. E esse limite é com amor, sem brigar. É uma postura já de respeito a si mesmo. Que quando nós nos respeitamos, nós inspiramos isso nos outros, né? E Joana de Ângeles, ela diz que as crises, isso que a gente passa são crises, que as crises são processos naturais de amadurecimento da alma. Quem não passa por crise? Várias coisas que eu citei agora, muitas vezes são crises que nos derrubam. E ela diz assim, ó, lá no livro
em busca da verdade. A crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando o melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Ela está dizendo, vamos por parte aqui, a crise é uma necessidade sociológica. Uma sociedade muitas vezes está estagnada. Aí acontece uma crise financeira, cultural, e ela precisa se reinventar, precisa se movimentar para sair da acomodação. Às vezes as intempéries. E eu, quando li isso aqui, eu pensei no Japão, né? O Japão, quantos terremotos, e aquele país se reinventa, né? Então vem as crises, mas servem para nos impulsionar. E as crises psicológicas? Nos ajuda a crescer, para a gente aproveitar essas oportunidades, todas que o Hamed ali citou, essas oportunidades como crescimento. E ela diz para ter coragem de mudança de paradigmas. O que são paradigmas? São criações, padrão mentais, comportamentos que a gente cria e a gente vai repetindo. E vai repetindo. Eu acho que até já trouxe esse exemplo aqui em algum momento, porque eu gosto de usar esse exemplo, mas quando eu era criança, lá no interior, a minha mãe não me deixava comer melancia e tomar leite. Alguém também é dessa geração? Tem alguém aqui? Não podia, né? E por quê? Porque em algum momento lá atrás, alguém comeu uma melancia e tomou leite e morreu, e todo mundo acreditou que foi da melancia com leite. Às vezes foi uma parada cardíaca, não entendendo? E para mudar isso de ideia para minha mãe, né? Aí eu fui estudando, fui aprendendo que não era, né? Por quê? Porque tu acredita que aquilo é verdade e tu não busca outros conhecimentos para tu mudar. Então mudar de paradigmas é isso, a gente vem repetindo comportamentos e a gente não para buscar conhecimento e mudar aquilo, que vai mudar a nossa vida. Tem uma frase que eu adoro, quando eu mudo, o mundo muda. Mas o meu mundo, quando eu mudo o meu mundo interno, eu inspiro o mundo à minha volta. Nós aqui, quando começamos a fazer o evangelho no lar, e às vezes pessoas me dizem assim, mas ninguém lá em casa quer fazer, mas tu não estava sozinho fazendo. A espiritualidade está junto, permaneça fazendo. Seja no quarto, seja até no banheiro, qualquer lugar, mesmo tem sua gente. Faz. Vai começar uma mudança em ti. E aos poucos vai mudando a vibração do lar também e vai ajudando aqueles que estão lá no lar mudar. Mas é eu que tenho que começar esse processo. Mas aí eu preciso enxergar para poder mudar. Porque se eu não enxergo, todo mundo pode falar e eu vou continuar. Até tem um exemplo, que a crise é um chamado à mudança. Aquela pessoa que recebe um feedback na empresa. Chega para avaliação e diz, olha, os funcionários te avaliaram, tu está na liderança, e tu é uma pessoa que não ouve ninguém. É tudo do teu jeito, nada tá bom, e tem que ser tudo do teu jeito, não deixa as pessoas pararem de falar. A pessoa fica num sofrimento, meu Deus, como é que pode? Como é que as pessoas me veem? Eu não sou isso. Aí em casa o filho diz, poxa vida, né, mãe ou pai, tu não deixa a gente falar, a gente começa, tu não deixa. Poxa vida, tá vindo as coisas pra gente, a gente não para pensar, será que isso faz sentido? Nem sempre o que os outros falam pra gente é verdade, mas a gente não pode parar pra pensar se faz sentido, se observar, será que eu não deixo o outro terminar de falar e eu falo em cima? Então a gente precisa enxergar isso, né? Às vezes a gente precisa ajustar a rota pra mudança. Eu tô indo por esse caminho aqui, mas isso aqui não tá me fazendo bem, mas eu continuo reclamando e fazendo do mesmo jeito. Mudanças, um convite à integração do ser. Eu só estou focado na vida material, e aí precisa vir algo muito forte que me sacode. Eu penso, poxa vida, vamos falar para nós aqui, né? Vou lá na casa espírita, buscar conteúdos para nos espiritualizarmos, né? E não quer dizer que seja sempre na casa espírita, cada um vai onde está o seu coração, onde faz sentido, mas às vezes esses acontecimentos, essas crises são para a gente ver, não sou só corpo físico, não sou só matéria. É o convite da vida. E essa esperança, meus irmãos e irmãs, precisa ser ativa. Confiar sem paralisar. É aquele que está com depressão, vai buscar ajuda médica, vai ajudar, quando está na leve ou moderada, né? Se está na grave, alguém vai ter que fazer por si. Leve ou moderada, tu vai buscar ajuda psiquiátrica, psicológica e espiritual, que em todo processo psíquico tem influência espiritual. Mas eu preciso fazer por onde? Eu oro, mas eu ajo. Ter uma esperança com ação, né? E eu, para encerrar, eu vou contar a história de um exemplo, porque tem vários exemplos
A Joana de Ângeles traz muitos, mas eu já trouxe muitos dela aqui. Eu vou trazer, que eu pesquisei, de um rapaz chamado Cláudio Vieira de Oliveira. Ele nasceu com uma doença chamada artrogripose múltipla congênita. Gente, os bracinhos colados no corpo atrofiado, as perninhas atrofiadas e a cabeça virada para trás. E disseram para o pai dele: não alimenta. Olha que tristeza. E meu filho alimentou, a família amorosa incentivou ele a engatinhar. Ele começou a escrever mesmo com a cabeça para trás. Tem um livro dele com a foto dele, tá? Tem um livro que ele escreveu. E ele escreveu com lápis na boca, aprendeu, usou o computador, fez faculdade e hoje é um grande palestrante em várias partes do mundo. E olha o que ele diz: eu tenho consciência do meu potencial e coragem de lutar por dias melhores. Com todas as debilidades, ele tem consciência do potencial, porque não era o corpo físico, era aqui, a mente, e coragem de lutar e esperança por dias melhores. Ele é um exemplo para nós, né? E fechando agora com um parágrafo da Joana de Ângeles. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Todo aquele que a cultiva, a esperança, né, e nela confia, vence os empecilhos e avança, não se detendo na retaguarda, por mais difíceis se apresente as estradas a percorrer. Livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham esperança, confiem, tudo passa. Que assim seja.